Diz assim a palavra: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. Aqui na minha versão fala, mandou chamar os anciãos da igreja. E sublinhem, mandou chamar, ou chamou os anciãos da igreja, sublinhem, por favor. E quando eles chegaram, disse-lhes: vós sabeis desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós, o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, e como não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei publicamente e de casa em casa. Eu vou pular para o 28, diz assim: tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. 29, porque eu sei que após a minha partida, vão sublinhar, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. Vou terminar com 30, mas eu vou falar do 17, todo este contexto até o 38, amém? 30 diz: e também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Também sublinhem isto, amém? Para atraírem os discípulos após eles. Palavra do Senhor. O título da minha mensagem, meus irmãos, é um título muito simples, mas com uma profundidade de fé muito forte. Ainda não acabou. Eu estou a falar para uma igreja. Ainda tem uma saída. Ainda não acabou. Por que, igreja? E a Val, quando orava, ela trouxe essa consciência em nós, que por vezes nós construímos, nós trabalhamos com um coração assertivo, bem intencionado, nos relacionamos, começamos a empreender, começamos o ministério, começamos uma vida profissional, mas em algum momento a própria vida leva-nos a um ponto em que nós nos vimos desesperados, tristes. Por quê? Porque parece que aquilo que nós estamos a fazer não está a resultar. E muitas vezes parece que aquilo que nós estamos a fazer não está a vir da parte de Deus. Pior é quando a coisa está dando certo. A gente começa, a coisa está dando certo, a coisa está acontecendo, a coisa está dando certo. E daqui a pouco, um furacão chega em nossas vidas, em nossos ministérios, e parece que estamos a retroceder. Por isso é que nós fomos inspirados, instruídos da parte de Deus, para que nesta manhã pudéssemos partilhar essa palavra de restauração, de força, de fé. Amém? Há uma saída. E antes de começarmos a analisar o texto em Atos 20, eu quero fazer um recuo em Atos 19. Amém? O que acontece em Atos 19? Em Atos 19 nós vamos ver uma igreja em Éfeso crescendo de forma tremenda. Paulo está em Éfeso. Paulo começa a pregar o evangelho, Paulo começa a ministrar, Paulo começa a fazer discípulos em Éfeso e a igreja em Éfeso começa a crescer. Entretanto, Éfeso era uma cidade dominada por uma deusa chamada Diana. Amada igreja,
Nós estamos a falar de uma região que mais ou menos tinha, dizem os estudiosos, 150 mil habitantes. Com a chegada da igreja, metade da cidade já estava convertida em Cristo Jesus. 60 mil se convertem para Cristo. E começa a acontecer um fenômeno. Os oríveres, aqueles que trabalhavam com prata, com ouro, aqueles que faziam as estátuas. Por quê? Porque uma terra pagã, uma região pagã, como disse muito bem o nosso pastor quando cá esteve, começam a pegar nos utensílios de ouro, começam a derreter e começam a fazer bezerros de ouro, começam a fazer o quê? Objetos de deuses pagãos. E naquela altura, Éfeso estava dominada, a cidade, por uma deusa, por uma pagã, e todo mundo fazia bijuterias para essa deusa. Só que quando a igreja chega, quando o crente chega em algum lugar, deve haver baixa. Quando a igreja chega em algum lugar, alguma coisa tem que acontecer. E nesse contexto, começou a acontecer uma coisa. O negócio deles começou a falir. Por quê? Porque as pessoas estavam a se converter para Cristo Jesus. As pessoas estavam a se converter para Cristo Jesus. É neste momento que um homem se levanta, Dimitri. Ele se levanta e começa a instigar, começa a criar uma rebelião. E o que é que veio acontecer? Agora os cristãos estavam a ser perseguidos. Paulo passou 3 anos em Éfeso, dos lugares em que ele mais investiu o seu tempo. E daqui a pouco ele está sendo obrigado a abandonar, porque era a referência lá na região. Agora ele tem que sair, tem que abandonar. Agora pensa, alguém que investe o seu tempo, investe no ministério, estamos a falar de um investimento brutal, onde as conversões eram plausíveis, visíveis, e daqui a pouco ele está sendo expulso. Obviamente que nós ficaríamos tristes. Obviamente que ele ficaria triste. E ele ficou triste. E ele saiu. Mas a atitude de Paulo é uma atitude que nós temos que parar, refletir e pensar. E o título da minha mensagem vem exatamente no versículo 17 do capítulo 20 de Atos, quando ele diz: está ele em Mileto, a partir de Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja, até onde? Até Mileto. Por quê? Porque ele entendeu que ainda não acabou. Ele entendeu que ainda há uma alternativa. Ele entendeu que ainda há uma saída. Já que eu não posso estar em Éfeso, eu não vou lamentar. Está pensando, Paulo? Eu não vou chorar. Eu tenho que encontrar uma solução, uma alternativa, uma saída. Para quê? Para que continue alimentando e sendo uma referência aonde? Em Éfeso. Agora o ministério dele teve que fazer aqui uma evolução. Ele agora teve que entender. E parou, pensou e disse: já não estou em Éfeso, mas eu posso continuar a ser referência em Éfeso. Posso continuar a alimentar o povo de Éfeso. E muitas vezes nós não precisamos estar em determinados lugares para a gente ser referência naqueles lugares. E ele percebeu isso. Então ele mandou chamar. E estão eles reunidos. É sobre essa reunião então onde nós vamos encontrar aqui
Amada igreja, 3 a 4 palavras que eu gostaria de falar com vocês. Mas não nos esqueçamos de uma coisa. A Bíblia vai nos dizer em Mateus: sejam sagazes, sejam astutos como as serpentes e prudentes como a pomba. Eu não gosto de serpente, eu não gosto. Eu não sei se tem aí alguém que gosta de serpente. Eu não sei se é por conta do episódio que nos contaram da serpente no jardim, mas eu odeio, pastor, aquele bicho. Eu odeio. Não gosto daquele bicho. Também não? Já somos 2. Mas eu paro e penso, por que que Deus vai então dizer, meu amado Fábio, por que que Deus vai dizer então, sejam astutos como a serpente? A serpente é um animal que podemos extrair aqui 3 características rápidas. É o animal que quando está encurralado, ele só precisa de um buraco, uma janela para sair da situação em que se encontra. O que o texto bíblico nos está a dizer, sim, em algumas vezes nós vamos estar encurralados, mas por favor, o nosso Deus é aquele Deus que também abre janela quando nos fecha uma porta. Eu quero falar que o nosso Deus é aquele Deus que abre caminho no meio dos obstáculos. E isso Faraó não percebia. E nós percebemos isso, que podemos estar encurralados. Mas o nosso Deus, no meio do obstáculo, Ele abre sempre um caminho. Quem crê nessa palavra? Então não fique triste, porque você está num estado de quase prefalência. Não se sinta triste, porque agora as pessoas te abandonaram ministerialmente. Não se sinta triste por conta de um resultado de um médico. Por quê? Ainda não acabou. Não entre em desespero, porque ainda não acabou. Eu creio nisso. A serpente sabe ficar quieta quando tem que ficar quieta. E às vezes na vida nós temos que ser como serpentes, saber andar debaixo de pouca visibilidade. Nem sempre é momento da gente aparecer. Nem sempre é para a gente estar em determinados lugares. Há momento que nós devemos fazer o quê? Recuar. O recuar não pressupõe dizer perder, não. É ficar quieto, porque as condições, a situação assim exige. Mas a serpente tem uma característica. Quando é para atacar, a serpente não deixa perder uma oportunidade. Até Paulo também, né? Foi picado nos calcanhares. Serpente não deixa passar oportunidade. Por quê? Porque há um momento de ficar quieto, mas há um momento de discernimento, entender que é o momento da oportunidade. E eu gostaria de falar aqui para essa igreja. E Paulo percebia muito bem isso. Estão a me chutar da cidade, eu vou sair. Porque ainda tenho que preservar a vida para continuar com o trabalho que Deus me confiou. Aí ele sai. Mas ele, quando saiu, ele está à procura de uma oportunidade. Como ainda vou continuar a ser influência? Como ainda tenho que continuar a alimentar o povo que começamos? E é neste momento que no versículo 17 encontramos uma oportunidade que ele encontra. Chamar para mais próximo dele algumas pessoas estratégicas. Chamem para mais perto de vocês algumas pessoas estratégicas. Se juntem para mais próximos de algumas pessoas estratégicas, pessoas de confiança. Mas veja uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim:
vamos examinar o que é que Paulo vai dizer. Versículo 28. Primeiro, versículo 28. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos. Pedi para sublinhar. Sublinharam? Sublinharam? Eu depois disse sublinhem o 28, 29. Vamos analisar esse aspecto. Lobos vorazes entrarão no meio de vocês. Será que eu estou a falar para uma igreja? Será que eu estou a falar para alguém aqui neste lugar? Será que eu estou a falar para um crente, para um povo, para uma igreja que em algum momento sentiu que no seu meio lobos vorazes vieram, entraram, se instalaram no nosso meio? Será que eu estou num lugar certo para falar sobre essa palavra? E vai dizer, pastor, no 30, e também dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas. Uma coisa é receber pessoas que vêm de fora. A gente consegue identificá-los e se defender com facilidade. Agora, aqueles que estão dentro do meio de nós. Aqui são as palavras de Paulo diante dos seus líderes que saíram de Éfeso para onde? Para Mileto. Os estudiosos vão dizer que estamos a falar cerca de 10 mil líderes, e há uma estatística própria para se chegar a isso. Nós estamos a dizer que era uma cidade que tinha mais ou menos 150 mil habitantes. Dos 150, 60 se converteram. Agora, como é que a gente vai lidar com os 60? Por conta de grupos, células. E são esses líderes que Paulo convoca. Só que por vezes nós pensamos que quando Paulo convoca esses líderes, Paulo se escondeu num lugar. E temos Flávio José e outros que vão dizer que Paulo estava diante de uma arena com os seus líderes. Alugaram os hotéis da cidade, é como se fosse uma conferência. E diante dessa conferência, diante desse auditório, Paulo está a dizer: tenham cuidado de vós mesmos. A palavra tenham cuidado, no grego, ela vai trazer um sentido que é: agarrem-se no chão com muita firmeza. Meu Deus! Agarrem-se no chão com muita firmeza. A tradução dessa palavra está a dizer assim: tenham cuidado, fiquem firmes. Em outras palavras, Paulo está a dizer para você, JP, está a falar para mim, está a falar para você, Augusto, está a falar para o Fábio, está a falar para Leo, está a falar para todos nós. Sejam vocês as vossas primeiras prioridades. Eu posso ouvir um amém aqui nessa sala? Sejam vocês as vossas primeiras prioridades. Paulo está a ensinar sobre engano? Não. Paulo está a ensinar sobre egoísmo? Não. Paulo está a ensinar sobre razão. Porque tem muita gente querendo se preocupar com os outros, querendo fazer para os outros, investindo tudo deles para os outros, e eles estão a se matar. Eles estão a fazer o quê? Estão a se matar. Oram para a casa do outro, oram para a vida do outro, e eles nem sequer oram para a casa deles. Eles nem sequer oram para eles mesmos. Está a chegar um tempo que você tem que despertar, que você é a sua maior prioridade. E isso não pressupõe dizer que você não vai prestar atenção ao outro, mas a Bíblia é clara: amai o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o teu próximo? Essa é a pergunta.
Se você não está curado, como é que você quer ir curar pessoas lá fora? Essa é a pergunta. E por vezes essas pessoas estão dentro da família. A gente está muito preocupado com o irmão, primo, está muito preocupado com muita gente, e você não está a usufruir, e você está cada vez mais se desgastando, morrendo, desaparecendo. Por quê? E Paulo está a dizer: agarrem-se firmes. Agarrem-se firmes e fiquem firmes. Porque a tomada de decisão de que ainda não acabou, não depende da palavra de quem está do teu lado, depende da tua decisão. A consciência que eu tenho que continuar a lutar não depende daquilo que eu estou a ouvir. Ainda depende da busca que eu tenho por esse Deus e o quanto eu estou cheio de Espírito para me conter na dor e me manter firme, passo a passo. E eu quero te dizer que ainda não acabou. No versículo 29, ele está dizendo um termo muito forte. Ele está dizendo assim: após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vocês, não poupando o quê? O rebanho. Pastor, lobo não vem para alimentar o teu rebanho. Lobo vem para devorar o teu rebanho. O lobo não vai na tua casa para levar um crescimento, uma prosperidade. O lobo vai para a tua casa para devorar os que estão na tua casa. O lobo não vai na tua vida, JP, para poder te ajudar a crescer. O lobo vai para a tua vida para te devorar. E Paulo nesta manhã está com os seus, ou à tarde, ou à noite, o que for. Mas Paulo está chamando a atenção: tenham cuidado com os lobos vorazes. Mas ele está a dizer: depois da minha partida eles entrarão. Quer dizer, na presença deles os lobos não aparecem. Por que os lobos não aparecem na presença do Paulo só quando Paulo sair? Porque o Paulo era aquele guardião da palavra. Será que eu estou diante de uma igreja que vai se levantar hoje e dizer: enquanto eu estiver aqui em Jundiaí, todos os charlatões vão ter que desaparecer, vão ter que calar? Acabou aqueles que vão fazendo cada vez mais a nossa palavra negócio. Por quê? Porque eu estou aqui. E enquanto eu estiver aqui, eles não vão vir. Mas quando eu partir, eles virão. Na tua empresa, enquanto você estiver lá, no teu trabalho, enquanto você estiver lá, a corrupção tem que desaparecer. Por quê? Você está lá. Porque você está neste lugar. Amém? Na tua família, enquanto você estiver lá na tua família como sacerdote, a imoralidade não vai entrar na tua família. Por quê? Porque você está lá. E neste lugar, os lobos não vão entrar. Porque o homem de Deus ainda está aqui nesse lugar. O homem de Deus ainda está nesse lugar. Os lobos não vão entrar aqui. Porque a equipa, a rede de apoio ainda estão neste lugar. A gente vai identificar quem são aqueles que estão a aparecer só para vir destruir, devorar, destruir um nome que durante anos foi levado com joelhos, com oração e sacrifício. Eu venho de Angola e crescemos a ouvir falar do pastor Márcio. Enquanto eles ainda estiverem vivos,
com as suas redes de apoio. Nenhum lobo voraz vai destruir esse nome que foi levantado com oração, com madrugada, com sacrifício, no poderoso nome de Jesus. Será que eu estou a falar para uma igreja nessa manhã? Eles vão aparecer. Mas o Paulo está a dizer: enquanto eu estiver aqui. Sabe o que é o pior, meus amados? É que eles muitas vezes vêm com a mesma palavra, a mesma Bíblia, para que o engano seja destilado a cada um de nós. Mas eles depois começam a adulterar, acrescentando. E o sentido grego, no grego desta palavra de Paulo, é aqueles que vão para um determinado lugar. Imaginem, essa garrafa tem uma forma, sim? É pegar nesta garrafa e começar a dar uma outra estrutura, uma outra forma. Desculpa, mas é isso que acontece quando o lobo chega às vezes na tua casa. Ele chega de forma enganosa, usando a mesma palavra, usando a mesma estrutura, usando o mesmo amém, o mesmo glória a Deus. Mas aos poucos eles vão alterando a forma, acrescentando coisas. Mas enquanto você e eu estivermos aqui, nós temos que ter esse posicionamento de Paulo. As leis podem chegar e nos expulsar dos lugares. As pessoas podem chegar e querer nos tirar dos lugares. Mas enquanto ainda formos cristãos, a palavra de Deus vai continuar na mesma forma. E que lobos vorazes, eu vou correr com o meu tempo e eu vou caminhando para o final. Mas eu gostaria de terminar com o último versículo, que ele vai dizer assim: depois da minha partida, depois da minha partida. Há uma palavra que Paulo usa, que se fosse nos dias de hoje, nós atiraríamos pedra a Paulo. Chamar alguém de lobo, chamar alguém de cão. Mas eu começo a aprender com Paulo que com a inversão da ordem não pode ser levado com ânimo leve. A inversão da ordem não pode ser levado de ânimo leve. Nós não podemos rir diante de uma situação que está a deformar a minha família. Eu não posso, pastor, levar de ânimo leve vendo a minha casa caindo nas mãos do lobo. Eu não posso. E eu termino te dizendo que você é um escolhido de Deus para ser essa resposta. Só que às vezes nós queremos nos colocar, pastor, na posição de Moisés. Queremos olhar para as nossas debilidades e queremos achar que não somos capazes de sermos respostas diante dos desafios que a vida nos está a apresentar. Fábio, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus diz, pela primeira vez na Bíblia, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó,
Deus já tinha falado em Jacó para deixar de ser Jacó. Eu vou repetir. Durante a viagem profética de Jacó, um dos objetivos de Deus era mudar Jacó, de Jacó para Israel. Estamos juntos? Estamos juntos? Durante a viagem profética de Jacó, o que Deus estava trabalhando em Jacó era a mudança do caráter de Jacó, do rótulo de enganador que Jacó carregava. E vai dizer a palavra que Jacó luta com o anjo. Não deixou, era a oportunidade dele. Lutou com o anjo ao ponto de dizer, só saio, só te largo. O anjo está a dizer, está amanhecer. Não, eu só vou largar até me abençoares. É a minha oportunidade, é a minha janela de oportunidade. E diz a palavra que é tocado na coxa, é ferido na coxa. Mas nesse dia, houve uma mudança de identidade. Doravante, você deixa de ser Jacó, mas você passa agora a ser Israel. No poderoso nome de Jesus. Lá na frente, Deus vai desqualificar um qualificado. Moisés, que estava dentro do palácio, lhe desqualificou. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que usa os desqualificados. E se você for qualificado, vai te desqualificar primeiro. Para não ser você. Para a glória e o nome dele continuar a ser o quê? Lhe desqualificou, lhe tornou um assassino. E ele foge. Quando Deus está a lhe dar a missão para carregar o povo, ele está a reclamar, está a discutir com Deus, eu sou gago. E Deus vem e diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O lógico seria, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas está de falar, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem está a pegar isso que eu estou a falar? Como é que Deus vai falar que eu sou o Deus de Jacó, uma vez que Jacó para Deus já não era Jacó, era Israel? Abraão eu compreendo. Abraão era aquele homem da fé, era aquele amigo de Deus. Isaac eu compreendo. Isaac é um milagre de Deus. Isaac é um milagre de Deus. Isaac, sem Deus, Isaac nunca iria existir. Nunca. Por quê? Porque o ventre já estava podre, já não poderia brotar fruto. Porque a semente de Abraão já não poderia brotar fruto. Então eu entendo porque que Deus vai dizer que eu sou Deus de Abraão. Como também eu vou entender porque que Deus vai dizer eu sou Deus de Isaac. Mas agora eu preciso perceber porque que Deus vai dizer que eu sou Deus de Jacó. Para que você e eu entendamos que mesmo debilitados, fracos, para que você e eu percebamos que Ele usa aqueles que são e Ele usa aqueles que também não são. Por isso, nessa manhã, eu venho aqui para te dizer, por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta incapacitado, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de Abraão, é um Deus de Isaac, mas também é um Deus do enganador, aquele que casou mesmo não podendo ter condições para casar. Esse Deus também é Deus dele. Aquele que todos diziam, este aqui era um ladrão, Deus também é Deus desse. Por isso você e eu temos essa oportunidade nessa manhã de entender que somos as respostas das soluções
que aquilo que está à nossa volta está a gritar no poderoso nome de Jesus. Nesta manhã, você precisa perceber isso. Que as pessoas vão querer sempre te puxar para baixo, falar coisas na tua vida, meus amados. As pessoas não vão querer olhar para aquilo que Jesus está a fazer na tua vida. As pessoas vão querer olhar para aquilo que você era. Por isso é que quando chega Jesus na casa de Simão, Jesus está comendo com Simão, as pessoas vão dizer: está na casa do Simão leproso. Mas leproso não senta à mesa para comer. Naquele contexto, o leproso não senta na mesa para comer. Se estava sentado na mesa para comer, é porque já não era leproso. É porque já estava curado. Só que os lobos vorazes vão continuar a falar: aquele traficante, aquele filho do carpinteiro, mas o filho do carpinteiro também é o nosso Salvador, no poderoso nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? O filho do carpinteiro também é o nosso Salvador. Que você saia daqui com essa palavra dentro do teu espírito, entendendo que ainda não acabou e que a condição que você se encontra não vai te definir. Por quê? Porque Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Que Deus possa abençoar a sua palavra no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou chamar o meu amado pastor aqui. Por quê? Porque eu acredito que essa é uma manhã também de decisões. Amém? Eu acredito que essa é uma manhã de decisões. Você que sente, você que entende que a coisa está apertada, que não tem solução, esse é o momento de você vir aqui na frente. Nós vamos estar a liberar uma oração, vamos estar a orar convosco nesta manhã. Você que sente que precisa de uma esperança, de uma porta, de uma janela, essa é a manhã que você tem para se levantar no teu lugar e vir aqui para frente. Não permita que lobos vorazes, não permita que pensamentos possam te prender aí no lugar. Levanta e vem aqui na frente. Debaixo dessa palavra nós queremos orar. Debaixo dessa palavra nós queremos orar contigo. Quem se sente muito desqualificado, mas sente que Deus pode lhe usar, vem aqui para frente. Porque essa manhã é a tua manhã. E esses passos que você está a dar, Deus lá nos altos céus, Ele está a ver cada decisão que está sendo tomada. Se você entende que essa manhã é uma manhã de renovo para a tua vida, é uma manhã de conserto para a tua vida, essa é a oportunidade que você tem para vir aqui na frente. Eu creio, porque em condições normais eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Eu sei onde é que esse Deus me tirou. Eu sei o que é que Deus fez na minha vida. Por isso é que se alguém chegar para a minha vida e dizer que Deus não faz milagre, se alguém chegar na minha vida a falar que Deus não existe, eu não vou deixar de falar desse Deus. Por quê? Porque eu sou fruto de um milagre para estar aqui na frente. Aí no teu lugar, eu quero te dizer algo, meu amado, nessa manhã. Em condições normais, Davi nunca iria derrotar Golias. Em condições normais. Porque Golias era muito mais forte que Davi. Porque Golias tinha uma preparação melhor que de Davi. Em condições normais, eu quero te dizer que Moisés era um assassino para Deus lhe escolher para carregar o seu povo. Então segura isso no teu espírito.
Não importa o que as pessoas dizem. Não importa como você se sente. Não importa como as pessoas te veem. Não importa qual é o nome que as pessoas te atribuem. Não importa quantas vezes você faliu. Não importa quantas vezes não deu certo. Não importa. Não importa. Porque é com pessoas como você que Ele gosta de pegar no meio da lama e lhe levar no palácio. É com pessoas como você que Ele gosta. Por isso não tema, não duvida, porque Ele é o Senhor. Não desista, porque Ele é o Senhor. E para que os teus inimigos vejam que Ele é o Senhor, Ele não está a te quebrar, Ele não está a te matar. Ele está preparando um testemunho de glória e glória que vai para as gerações da tua família. Segura isso no teu espírito. Essa é uma manhã que você tem que perceber que esse Deus que nós servimos, não é gente, meu Deus. Esse Deus que nós servimos não é qualquer um. Você precisa perceber que esse Deus que nós buscamos, Ele abre caminho no meio do mar. É esse Deus que nós servimos. Então não é impossível que pode te parar no poderoso nome de Jesus. Não há palavra, não há relatório médico, não há absolutamente nada que pode te parar. Por quê? Esse Deus que nós servimos não é. Não tem definição para esse Deus que nós servimos. Não tem um prefixo para esse Deus que nós servimos. Não tem uma compreensão. Não há nada, absolutamente nada no poderoso nome de Jesus. Entenda isso no teu espírito. Não há absolutamente nada, porque esse Deus que nós servimos não é um Deus normal, meus amados. É aquele que faz as pedras cantarem. Pedras cantam na mão desse Deus. Ossos secos ganham vida na mão desse Deus. Esse não é um Deus qualquer. Esse não é um Deus qualquer. No vale dos ossos secos, Ele se manifestou. No meio do deserto, Ele se manifestou. Ele continua a ser o mesmo. Por isso, não tema. Por quê? Porque não é um Deus normal. Não chega nas definições humanas. Não se encaixa na compreensão humana. Não se entende. Meu povo, deixa essa dúvida incrédula e começa a acreditar que esse é um Deus de cura. Esse é um Deus que usa o corvo para alimentar o seu povo. Esse é um Deus que usa um corvo para alimentar quem Ele quer. Esse Deus usa um jumento para falar. Esse Deus não é um Deus normal. Segura isso no teu espírito. Você que está aqui à frente. Não importa os caminhos que você já passou. Não importa aquilo que você fez. Não importa, porque você é um instrumento na mão desse Deus. Você é um instrumento na mão desse Deus. Não importa, Fábio. Não importa o que é que as pessoas estão a pensar e estão a dizer. Não importa. Não importa, Fábio. Não importa, Fábio. Porque ainda não acabou, Fábio. Não importa, porque ainda não acabou. Ainda nem começou, Fábio. Você ainda não viu aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Você ainda não viu o que Ele vai fazer na tua vida. Fábio,
Não importa o que as pessoas estão a pensar, estão a dizer, não importa. Ele é um Deus que reposiciona, que retira os cacos. Ele é um Deus que está preocupado com a alma dos seus. Ele é aquele pastor que abandona todos para ir à procura daquela que está perdida. É aquele que abençoa alguém a uma dimensão, como fez com Abraão, lhe dando um filho que toda a família duvidava, que toda a cultura duvidava. Mas Ele é esse Deus que te dá, que também te pede. Quando Ele entende que alguma coisa não está aí bem diante do teu coração, porque Ele está mais preocupado, Fábio, com a tua alma. E a palavra de Deus vai dizer: em nada adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. No poderoso nome de Jesus. Nesta manhã eu estou a falar para alguém aqui neste lugar. Se você é alguém, essa é a postura que você tem que levar na tua vida. Assim. A postura que você tem que carregar na tua vida é essa. Olha para mim. Quando a dificuldade aparecer na tua vida, a postura que você tem que carregar na tua vida é essa. Quando aparecer dor na tua vida, a postura tem que ser essa. Porque pela tua vida Deus está. E vai mostrar para esse Brasil que Ele usa os mais velhos e que Ele usa os mais novos. Você é um instrumento, você é uma flecha na mão de Deus. Você é um pequeno Davi que está a ganhar forma. Você tem um manto de José. Conserve esse garoto, porque ele carrega o manto de José. O Brasil vai ver. No poderoso nome de Jesus. Eu quero chamar a Paulo aqui. Vem orar para todos aqueles que tomaram a decisão nessa manhã de darem um passo de fé. Aqueles que entenderam essa palavra e querem restaurar as suas vidas nessa manhã. Senhor, nós queremos te glorificar e te exaltar, Rei da Glória, com uma convicção certa, Rei da Glória, que aquele que começou é fiel e justo para terminar. Pai, obrigada, Senhor, porque é aqui nesse altar que cada incerteza morre. É aqui nesse altar, Senhor, cada um deles se compromete a deixar toda incerteza, toda dúvida, todo questionamento, em nome poderoso de Jesus. Pai, toque cada um deles, fale com cada um deles, restaura identidades quebradas, selos. Eu sinto muito forte no meu espírito pessoas com identidades quebradas, sem esperança, muito forte, pastor, sem esperança. Mas o Senhor quebra nesta manhã. O Senhor quebra nesta manhã. O Senhor quebra todo o selo do inferno nesta manhã. Todo o selo do inferno nesta manhã, restaurando identidades, restaurando almas, restaurando propósito, em nome poderoso de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós não somos aquilo que o mundo diz, nem aquilo que nós pensamos, mas aquilo que você declarou sobre nós, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem. Nós declaramos a verdade de Cristo em nome poderoso de Jesus. Todo o selo do inferno cai, porque a palavra nos declara que toda cédula contrária foi pregada na cruz. E nós declaramos a verdade de Cristo, a esperança em Cristo, a esperança em Cristo, a certeza
Cristo. Aleluia. Nós cremos, Senhor, porque Ele vive. Eu creio no amanhã, com certeza, com convicção. Tudo aquilo que se levanta para roubar a fé, Senhor, nessa hora é confrontada pelo poder da verdade. Tudo aquilo que se levanta para confrontar e roubar a paz que Cristo nos dá, nessa hora é confrontada em nome poderoso de Jesus. E nós declaramos sobre esse altar que o Senhor restaure, Senhor. Restaure, entre como restaurador. O Deus restaurador. O Deus restaurador. Para restaurar destinos, para restaurar almas, para restaurar identidade, em nome poderoso de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela manhã de renovo. Muito obrigada, Senhor, pela manhã de resposta, pela manhã de esperança. Nós declaramos que o gozo do Senhor é a nossa fortaleza. E nós saímos dessa manhã, desse lugar, com a convicção que ainda não acabou. Com a convicção, com a certeza que ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o processo de muitos não é o fim. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Que o inimigo não traga nenhum pensamento, nenhuma mentira, Senhor, nas mentes, nos corações, nos espíritos de cada um para roubar. Que essa palavra que foi semeada, Senhor, é uma palavra guardada nos corações, com certeza e convicção de que o Senhor ainda não acabou. Obrigada, Senhor. Nós te damos honra, nós te glorificamos e nós te exaltamos, selando esse momento com teu sangue precioso, em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Levante as suas mãos e diga isso a Ele. Diga toda a honra e toda a glória a Ele. E a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus e o louvor. Dê uma menor salva de palmas a Ele. Amém. Presta atenção. Presta atenção. Glória a Deus. Deus está dando uma nova janela de oportunidade nesta manhã. Vences, meu amigo. Você não sabe, não tem ideia de como Deus te usou nesse dia. Eu recebo aqui, nesses 22 anos de história, inúmeros profetas, inúmeros homens de Deus que carregam o dom da profecia. Mas não existe profecia maior do que a profecia bíblica. E você não tem ideia de como Deus te usou aqui na palavra do Senhor. Talvez você não está entendendo nada, mas uma das maiores palavras nesses 22 anos que eu recebi foi hoje, nessa manhã. Deus manda te dizer algo. Enquanto você usar a palavra do Senhor como instrumento de glória e honra ao nome do Senhor, e somente ao Senhor Jesus, enquanto você pregar a palavra da verdade e ensinar os princípios do reino, Deus vai abrir portas e te entregará chaves. Deus manda te dizer: se separe, não se corrompa, não se contamine, porque no meio que você anda, muitos usam a palavra de Deus como instrumento de manipulação
e são lobos vorazes em meio ao rebanho. E Deus manda te dizer: eu te levantei. Não é para andar no meio, para se corromper e usar da palavra do Senhor. Pelo contrário, Deus te abre portas para você seguir pregando a palavra da verdade. E só a palavra de Deus, nada mais do que isso. A sua boca e os seus lábios eu separei, diz o Senhor. Te tirei de trás das malhadas e te levantei como um príncipe às nações. Somente pregue a palavra da verdade e nada mais do que isso. Nada mais do que a palavra. Não acrescente nada. O que Deus te usou para falar aqui hoje, Ele diz: eu não quero que você distorça a palavra para manipular aquilo que deve acontecer. Seu coração íntegro e puro Deus vai usar. Enquanto estiver presente, lobos vorazes não aparecerão. Você não precisa usar da palavra de Deus para entrar em ambientes. Você é um instrumento de luz e vou te levar no meio das trevas. Presta atenção, Deus está te colocando no meio das trevas. E não é só no meio dos ímpios, não. Deus está te colocando entre lobos devoradores que têm aproveitado do rebanho. É nesse lugar também que Deus vai te usar para brilhar. Pessoas usando do evangelho para ficar rica. Pessoas usando o evangelho para crescer patrimonialmente. Gente usando da palavra de Deus para riqueza própria. Deus vai te colocar no meio desses que está usando o ambiente da igreja para vender produto, para crescer financeiramente. Deus manda te dizer: no meio desses, eu estou colocando decepção no seu coração, no meio desses homens, para que você não se corrompa e não se torne um deles. Amém? Quantos creem? Irmão, tem uma janela de oportunidade para nós. Tem uma porta aberta de nós sermos aqueles que vamos levar o evangelho no meio da nossa casa. Hoje Deus te trouxe aqui para você se levantar como um desse. Enquanto você estiver na sua família se levantando como alguém que carrega a palavra de Deus, lobos devoradores não devorarão a sua casa, a sua família e os seus. O evangelho será preservado em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Senhor esteja entre nós. Hoje para todos sempre. Aquele que crê diz: eu tomo posse dessa palavra. Quem crê nisso? Eu tomo posse dessa palavra. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Excelente domingo. Deus abençoe a sua vida.